Olá! Vamos então hoje ver as ondas estacionárias. Evidentemente aqui, vamos começar mostrando para vocês um pouco da história dos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais datam desde a mais remota antiguidade, conforme achados arqueológicos encontrados em algumas cavernas africanas e europeias. Obviamente, estes instrumentos eram muito rudimentares, mas deviam entreter os habitantes daquela época. Além da diversão, os instrumentos eram usados para cultos religiosos e também comunicação entre tribos vizinhas, uma vez que o barulho de alguns instrumentos, como os congos ou o bumbo, podem ser escutados a uma distância bastante razoável, desde que se coloque o instrumento em um local onde o som consiga ser naturalmente amplificado. Então, vamos ver o que são as ondas estacionárias? Cuidado, não vá pensar besteira. Tem gente que pensa, ondas estacionárias são ondas paradas. Ô, coisa maluca que alguém pensou. Como é que é possível uma onda ficar parada? A única onda parada que eu conheço é corcova de camelo. Aqui não. O que caracteriza a onda é justamente ter uma velocidade de propagação. Se ela tem velocidade, é porque ela não está parada. Então, o que quer dizer essa estacionária que está aqui? É que a onda tem velocidade de propagação, mas alguns pontos do meio vão ficar parados, vão ficar estacionários. Esses pontos que ficam parados, nós chamamos nós. Existe também o termo, derivado do inglês, de nodos ou antiventres. Aqui nós temos também os pontos que têm maior movimentação possível. São os ventre ou antinós. Então você encontra isso tudo. Mas para nós, a coisa mais simples vai ser nó e ventre. Então, nó, os pontos do meio que ficam estacionários, que ficam parados. Ventres, aqueles pontos que têm a maior vibração possível. Então vamos imaginar, como sempre, a nossa ideia é começar do mais simples e chegar no mais complexo. Começamos com arroz com feijão e chegamos ao estrogonofe. Então observe, vamos imaginar uma situação de uma corda com duas extremidades fixas. Então, é aquela situação clássica de propagação de onda em meio unidimensional. Então, pensemos, se eu então tenho uma corda, ela está presa nas duas extremidades, eu puxo o meio dela e solto. Essa corda, ela vibra. Estão notando? Este é o ponto que tem a maior vibração possível, porque este ponto da corda, ele vibra aqui, ó. Esse ponto da corda vibra aqui, ó. Esse ponto vibra aqui, esse ponto, pois é onde a corda está presa. Se a corda está presa, não vibra. Então, este ponto e aquele ponto são os nós. Este ponto que tem a maior vibração possível é o ventre. Observe, nós chamamos L maiúsculo ao comprimento da corda. Evidentemente, o comprimento dela ainda não deformada. Perceberam? Esta é a situação mais simples que eu consigo. Então, nós chamamos esta situação mais simples de fundamental. Nós vamos ver já já que a gente pode chamar de outras coisas, mas a ideia já está na sua cabeça. Observe, esta situação é a mais simples possível. Vamos pensar então o que está acontecendo aqui? Observe então, nesta situação, o comprimento da corda é metade de lambda. Realmente, você vê que aquele desenho que você viu agora há pouco é metade de um comprimento de onda. Então, o comprimento da corda vale metade do lambda. Observe, dentro daquela expressão clássica nossa, V igual a lambda vezes F, eu posso passar isso para cá, fica lambda V sobre F. E o lambda, no meu caso, é 2L. E se eu quiser saber a frequência? Se eu quiser a frequência, observe então, eu vou passar o lambda para cá
e esse lambda será considerado 2L. Então fica a frequência fundamental da corda V sobre 2L. Notaram que aqui tem um disfarçado? Existe o algarismo aí. Como ele está multiplicando 1V, você não coloca. Mas pense, aqui estaria escrito 1V sobre 2L. Vamos pensar numa segunda hipótese. Segunda hipótese. Observem que agora, eu, além de ter esses dois pontos presos, eu prendi esse outro ponto da corda. Quando eu produzo a vibração, o que acontece? Esse ponto fica preso, esses dois são os pontos fixos da corda, então a corda vai vibrar assim, ó. Perceberam? São ventres, porque são pontos onde a vibração é máxima. Estes pontos onde não há vibração são os nós. São os pontos, entre aspas, estacionários. Observem que é a mesma corda da figura anterior. O que significa isso? O comprimento dela é o mesmo L. Só que agora, perceberam que na situação anterior, o L correspondia a isto, meio lambda. Agora, o mesmo L corresponde a isto. Quem é isso? Isso é lambda. Então, observe que nesta situação, o L vale 2 vezes lambda sobre 2. É lambda. A gente escreve isso, você já vai ver por quê. Mas então, o L vale 2 vezes lambda sobre 2. Como sempre, V igual a lambda F. Então, outra vez, se eu quero tirar a frequência, vou passar o lambda para cá. Então, o lambda vale 2L sobre 2. Substituindo, então, o lambda fica. A frequência é 2V sobre 2L. Começou a perceber? Lá, anteriormente, tinha aqui um 1. Agora tem um 2. Notou que engraçadinho? Por que isso? Já vamos mostrar para vocês. Vamos pegar um outro exemplo? Olha lá. Continua a mesma corda. Só que agora, este ponto e esse ponto são estacionários. Isto é nó e nó. Observe que aqui agora aparecem os ventres. Recapitulando, na primeira situação, eu só vim até aqui. Eu tinha um ventre. Na segunda situação, eu vim até aqui. Eu tinha 2 ventres. Nesta situação, eu tenho 3 ventres. Começou a perceber quem é aquele 1, aquele 2 que já apareceram? Vamos ver mais um pouquinho. Observe, a corda é a mesma. O que significa ser a mesma corda? Que o comprimento L continua exatamente igual ao anterior. O L não mudou. Então, agora, vamos dar nome aos bois. Aquele primeiro nós chamamos de fundamental ou primeiro harmônico. O segundo foi o segundo harmônico. Este é o terceiro harmônico. E assim sucessivamente. Conforme eu vou aumentando o número de pontos fixos, de pontos estacionários, eu vou aumentando a ordem do harmônico. Então, o primeiro, que é o fundamental, corresponde sempre ao primeiro harmônico. O segundo, segundo harmônico e assim sucessivamente. Vamos repetir a brincadeira da matemática? Então, observem. Agora o L tem 3 meios lambdas. 3 vezes lambda sobre 2. Portanto, como sempre, V igual a lambda F. O que significa isso? Significa que o F é V sobre lambda. Posso tirar o lambda dali, 2L sobre 3. Substituindo fica então 3V sobre 2L. Perceberam que apareceu então o 3? Quem é esse 1? Quem é esse 2? Quem é esse 3 que aparece? Você já notou, é o número de ventres. Então, observe, nós mostramos parceladamente. Agora, vamos generalizar. Vamos para o estrogonofe? Então, observe, generalizando, a frequência enésima vale NV sobre 2L. E quem é esse N? N vai representar o número de ventres. É a ordem do harmônico. Então, no primeiro, que é o fundamental, N igual a 1. No segundo, N igual a 2. E assim sucessivamente. Observem que o que vimos agora foi a situação de uma corda fixa em ambas as extremidades. E se eu pensar numa situação diferente? Observem, se a gente pensar
numa situação de uma haste com uma extremidade fixa. Isto. Eu vou prender aqui e vou vibrar aquela ponta de lá. Assim, ó. Perceberam? A situação, observe, é similar. A gente só tem que tomar cuidado marcando quem vibra e quem não vibra. Então, vamos lá, imaginando a haste com extremidade fixa. Então, observe, aqui está a haste, ponto fixo, você já sabe. Esse é um nó. Então, tranquilo. Se aquele ponto vai ter a maior vibração possível, significa o quê? É um ventre. Observe que L é o comprimento da haste. Começou a perceber? Observe que agora não é igual ao sistema anterior, mas é semelhante. Existe um nó e existe um ventre. Cuidado agora. O que você sabe sempre de nós e ventres? Pelos desenhos, você sabe fácil. Quem é a distância entre dois nós? Ora, nós temos sempre a distância entre dois nós como lambda sobre 2. Se eu pegar entre o nó e o ventre, como o ventre está no meio, é lambda sobre 4. Então, o que quer dizer isso? Que aquele comprimento da haste agora vale lambda sobre 4. Observe que continua valendo V igual a lambda F. Então, o F será V sobre lambda, substituindo. Estão vendo que o lambda é 4L? Então, como é que fica? Fica a frequência igual a V sobre 4L. Perceberam? Esse é quem? Não é aquele mais básico, aquele que representa a coisa mais simples, o fundamental. Observe que o fundamental aqui, ele tem a expressão V sobre 4L, não sobre 2L. Mas é o fundamental dessa situação. Agora, pense um pouquinho e me responda. Se eu pegar a próxima situação, semelhante àquela que eu peguei antes, o que vai aparecer? Não vá pensar que vai aparecer 2V sobre 4L. Esquisito, não? Vamos ver como é que é? Observe. Próxima configuração, o segundo harmônico. Percebeu? Olha lá, ó. Agora eu tenho 2 nós e 2 ventres. Observe, aquele ponto é sempre ponto de vibração máxima. Aqui é a mesma haste. Se a mesma haste corresponde ao mesmo comprimento L. Só que agora observe, eu sei que de nó a nó vale o que mesmo? Vale lambda sobre 2. De nó a ventre ou de ventre a nó vale metade de lambda sobre 2. Vale lambda sobre 4. Então, quanto vale o comprimento L? Observe, isto daqui a aqui é lambda sobre 4. Isso daqui a aqui é lambda sobre 4. Isso daqui até lá é lambda sobre 4. O que quer dizer isso? Que o meu L agora vale 3 lambda sobre 4. Começou a perceber? Outra vez, V não é igual a lambda F? Então, se V é igual a lambda F, a minha frequência será V sobre lambda, e olha o lambda lá, 4L sobre 3. Isto é, a frequência vai ficar 3V sobre 4L. Notaram? Não apareceu o 2. Pulou do 1V sobre 4L para 3V sobre 4L. Você já começou a ficar preocupado. Mas vamos fazer o próximo desenho? Observe. Próximo desenho. Nó, nó e nó. Pontos estacionários. Pontos de vibração máxima. Ventre, ventre e ventre. Agora, observe. É a mesma haste, então o comprimento L é o mesmo. Cuidado. Olha lá. Isto, daqui até aqui, essa distância mede lambda sobre 4. Aqui, lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o comprimento L vale 5 vezes lambda sobre 4. Olha lá. Então, se ele é 5 vezes lambda sobre 4, continuamos como sempre, V igual a lambda F, então, passando lambda para cá, e esse lambda vale 4L sobre 5, então fica, a frequência é 5 vezes sobre 4L.
Agora você teve certeza, não foi? Aqui só aparecem os ímpares, não aparecem os pares. Então nós dizemos, na corda com as duas extremidades fixas, eu tenho toda a série de harmônicos. Se eu pegar uma haste com uma extremidade fixa, só aparecem os harmônicos de ordem ímpar, não aparecem os harmônicos de ordem par. Mas lembra-se, no desenho, no fundamental, tinha um ventre. Depois, eu tive 2 ventres. Aqui, nessa situação, 3 ventres. Então, eu posso generalizar dizendo que a frequência de ordem 2n menos 1, notaram que isso é um número ímpar? Vale 2n menos 1, olha lá, é um número ímpar, V sobre 4L. Cuidado que a diferença está aí. Em vez de 2L, é o 4L que funciona. Então, cuidado com isso. Então, com isso, você aprendeu como é que funciona esse sistema num meio unidimensional, numa acorde ou numa haste fixa. Vamos ver, então, se eu pegar número de ventres e trabalhar dentro dessa fórmula, eu consigo para qualquer frequência em, obrigatoriamente, haste, isto é, tendo uma ponte fixa. Se não tiver uma ponta fixa, tiver as duas fixas, cuidado, não é 2n menos 1, é o n e em vez de ser 4L, é apenas 2L. Tudo bem? Entendido isso? Como o próprio nome diz, todos eles possuem pelo menos uma corda esticada, apresentando suas duas extremidades fixas. Uma perturbação é fornecida a esta corda através da própria mão ou de algum outro agente externo, palheta, arco, no caso do violino ou violoncelo, etc., fazendo a corda entrar em vibração. Esta vibração está confinada entre as extremidades da corda e através de interferências entre os pulsos refletidos nas extremidades e acabam formando uma onda estacionária com uma frequência bem definida. E o que acontece se em vez de ter uma onda unidimensional, eu tiver um tubo sonoro, considerando a onda de propagação já num sistema bidimensional? Bom, vamos pensar, como sempre, da maneira mais simples possível. Primeiro, quando eu penso nos tubos sonoros, eu posso encarar isso aqui de duas maneiras. Primeira maneira, um tubo sonoro aberto. Como é que é um tubo sonoro aberto? Observe, o nosso desenho é o seguinte. Existe aqui um ponto onde você assopra. Aqui tem uma janelinha. Observe, ele é aberto porque aquela ponta lá está aberta. Não é por causa disso, não. Lá é que caracteriza o tubo aberto. Observe, quando eu assopro por aqui, o ar vai sair daqui vibrando. Já matou a charada, né? Se está vibrando, significa o quê? Que tem um ventre aí. Mas observe, lá também tem ar. O que vai acontecer com ele? Vai vibrar. Então, se ele vibra aqui, se ele vibra lá, implica obrigatoriamente o quê? Um ventre aqui e um ventre lá. Então, observe, eu posso representar isso semelhante ao que eu fiz com as cordas, para ficar mais fácil de ver. Então, observe, aqui está aquela janelinha, observe, vibração ventre, lá está a boca do tubo. Obrigatoriamente, entre dois ventres, existe um nó. Você ainda se lembra quanto vale distância de ventre a nó a ventre? Calma, vamos lá. Concordam comigo que isto é o comprimento do tubo? Observe, realmente, esta distância vale lambda sobre 4. Distância ventre-nó, nó-ventre, lambda sobre 4. Distância ventre-ventre sucessivos, lambda sobre 2, ou 2 vezes lambda sobre 4. Então, o que eu estou mostrando? Nesse desenho, que o comprimento do tubo vale metade de lambda.
lambda sobre 2. Perceberam? Observe, então, agora, a situação da frequência. Se V igual a lambda F, substituindo, fica frequência igual V sobre 2L. Outra vez, este é o mais simples de todos. Esse é o fundamental. Estão notando que o fundamental representa a menor frequência possível? Por quê? Porque os harmônicos vão aparecer aqui termos, não sei se pares ou ímpares, mas como são termos maiores do que 1, quando eu multiplicar isso, a frequência vai aumentar. Então a gente pode definir o fundamental como aquele de menor frequência nessa corda. Então, observe, na situação do fundamental, nós temos isso. E se a gente imaginasse, por exemplo, que naquele tubo eu fizesse um furinho no meio? Tinha aqui a janelinha, lá está a boca do tubo. Agora tem um furo no meio. Onde tem furo, o que acontece? O ar sai vibrando. Se vibra, é ventre. Então agora, aparece um nó aqui, outro nó aqui. Sempre entre dois ventres, nós temos nós. Outra vez, o comprimento do tubo é daqui até lá. É o mesmo tubo anterior, só teve um furinho a mais. Mas o tubo é o mesmo. Então, observe, quanto mede o comprimento do tubo em relação ao comprimento da onda? Observe, isto é lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. 4 lambda sobre 4 dá lambda. Ou, se você pensar de ventre a ventre, lambda sobre 2, outra vez de ventre a ventre, outro lambda sobre 2. 2 vezes lambda sobre 2. Já dissemos, gostamos de deixar isso aqui para relacionar sempre com lambda sobre 2. Então não se corta esse termo. Então o L é 2 vezes lambda sobre 2, isto é, o lambda vale o quê? 2L sobre 2. Qual será então a frequência? Observe, se V igual a lambda F, vamos ter a frequência vale 2V sobre 2L. Começaram a perceber? No anterior, isso aqui era 1. Agora está sendo 2. Bonitinho, não é? Vamos mais para frente? Observe. Agora, além daquele furinho, que é a janelinha, além da abertura do tubo, tem mais 2 furos aqui. Onde tem furo, tem vibração. Onde tem vibração é ventre. Então, ventre, 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 sempre entre ventres aparecem nós. Então, nó, nó e nó. Observem agora, quanto vale o comprimento do mesmo tubo. É o mesmo tubo, só que agora com mais furos. Então, observe, o comprimento L vale, isto daqui até aqui é meio lambda, mais meio lambda, mais meio lambda. Isto é, 3 vezes meio lambda. 3 vezes lambda sobre 2. Agora, passamos o 2 para cá, passamos o 3 para cá. Então, o lambda vale 2L sobre 3. Como sempre, V igual a lambda F, vem então a frequência 3V sobre 2L. Já notaram que apareceu aqui agora o 3? Já estão pensando no desenho quem é esse 3? Vamos generalizar? Então, generalizando, o que eu posso dizer basicamente? Eu posso dizer que a frequência de ordem N do harmônico enésimo vale NV sobre 2L. E quem é o N? O N para nós será o número de nós. Então, observe, como nós fizemos lá nas cordas, estamos fazendo aqui. Então, é exatamente a mesma ideia. Observem agora, então, o que acontece se eu pegar um tubo fechado. O que é um tubo fechado? Observe, ele continua tendo a janelinha, só que agora ele tem uma parede rígida lá. Pensou em parede rígida? O que significa isso? Lá você não vai ter vibração. Se lá você não vai ter vibração, significa o quê? Que lá você tem um nó. Mas aqui o ar vai sair vibrando. Se ele tem vibração, significa o quê? Que é um ventre. Então, voltamos a fazer desenhos. Como nós dissemos, é mais fácil ver esse negócio aqui com esse desenho clássico da onda unidimensional. Apesar de ter aqui uma situação de onda plana, para nós é mais fácil
a visualização naquele sistema unidimensional. Então, observe, o ventre e o nó. Aqui é o fundo do tubo, aqui é a janelinha. Perceberam? Quanto vale o comprimento L do tubo? Ah, você já logo voltou. Olha lá, de ventre a nó vale 1/4 do comprimento de onda. Porque, observe, o comprimento de onda até aqui seria metade. Se eu continuo, é que dá o lambda. Isso daqui é 1/4 de comprimento de onda. Então, se o L é lambda sobre 4, e como sempre, o V igual a lambda F, o que vai acontecer? A minha frequência nesse tubo vai ser V sobre 4L. Fez analogia? Percebeu? Tubo aberto funciona como se fosse corda fixa nas duas extremidades. Tubo fechado é como se fosse aquela haste que está fixa em uma extremidade e a outra extremidade vibra. Estão notando que até agora está dando certo. Então vamos ficar pensando nisso? Então observe, outra situação. Outra vez, lá eu tenho a parede rígida, é nó. Aqui eu tenho a janelinha, é ventre. E eu fiz um orifício aqui. Então tem vibração? Se tem vibração, é ventre. Entre dois ventres, obrigatoriamente existe um nó. Então agora, outra vez, perceberam? Olha o comprimento do tubo aí. É o mesmo tubo anterior. Eu não troquei de tubo. O que eu fiz foi furinho nele. Então agora, o mesmo comprimento L vale 1, 2, 3 vezes 1/4 de lambda. Porque a distância entre ventre e nó, ventre consecutivos, vale lambda sobre 4. Então, o comprimento é 3 lambda sobre 4. Já perceberam que o lambda é 4L sobre 3. E, tradicionalmente, como V igual a lambda F, passei o lambda para cá, eu fico com a equação de frequência. Observe, a frequência aqui agora deu 3V sobre 4L. Perceberam? A anterior era 1V sobre 4L. Essa é 3. O que aconteceu com o 2? Sumiu. Então, você já começou a perceber que o 2 não apareceu. Vamos fazer o próximo? Observe. Furinho, então, vibração. Parede rígida, nó. Furinho, furinho, ventre, ventre. Então, sempre entre ventres, nós. Observe, isto é lambda sobre 4, isto é lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Então, o comprimento do mesmo tubo, eu não mexi com o tamanho dele, o que eu fui fazendo é mais buraco nele. Então, o mesmo comprimento agora vale 5 vezes lambda sobre 4. Começaram a pensar se vale 5 lambda sobre 4, como tradicionalmente V igual a lambda vezes F, a frequência será 5V sobre 4F. Ah, caracterizou. Realmente, aqui não aparecem os harmônicos de ordem par. Então, o que aparece é 1V sobre 4L, 3V sobre 4L, 5V sobre 4L, será o próximo 7V sobre 4L e assim por diante. Agora, pense nessas situações reais. Isso daqui, você já pensou, são instrumentos de sopro. Então, são instrumentos que você usa isso. Por exemplo, uma flauta. Então, como é que você faz para a flauta dar sons diferentes? Com os dedos, você tampa buraquinhos. Então, você assopra aqui e com os dedos você vai colocando ventres em diferentes posições. Pergunta, quais instrumentos musicais usam tubos sonoros fechados? Você não vai ter. Por quê? Porque notou que ele não apresenta todos os harmônicos? Ele só apresenta os de ordem ímpar. Então, tem vantagem um negócio desse? Não. Para a gente ter a riqueza de sons, nós precisamos de todos os harmônicos. Então, usam-se como instrumentos musicais os tubos sonoros abertos. Da mesma maneira, como os instrumentos de corda, o que você nota? Eles não são aqueles de corda fixa numa extremidade tipo haste. Eles são os instrumentos de corda quando instrumentos têm corda fixa nas duas extremidades. Observe que existe aí uns
dispositivos que se usam até em orquestras, que usam para enriquecer algum som. Então você tem uma série de tubinhos presos que você produz som por percussão. Mas cordas vibrantes você tem em instrumentos sonoros sempre fixa nas duas extremidades. Como também nos tubos sonoros, o que você trabalha é sempre com os tubos abertos. Observem que aqui também nós podemos generalizar. Lembre-se do desenho. A generalização vai me dar a frequência de ordem 2n-1 vale 2n-1 V sobre 4L. Observe, então, com cuidado. 2n-1. Quem é n? Ora, n é o número de nós. Então, quando eu tenho a primeira situação, um nó fica 1 vezes 2, 2 menos 1, 1 V sobre 4L. Quando eu tenho dois nós, 4 menos 1, 3 V sobre 4L. E assim sucessivamente. Então, como vocês veem, o estudo básico que nós fazemos em cordas e em tubos é esse daqui. O que a gente faz é o estudo dos harmônicos. Agora, comece a pensar. Quando você dedilha uma corda de violão, o que você ouve é o som de vibração da corda. Isso fica para você pensar. Mas lembre-se só de uma coisinha. Quando a caixa do violão racha e a corda está íntegra, você pode continuar a tocar esse violão? Os instrumentos de sopro nada mais são do que tubos sonoros, sendo que dentro deles uma coluna de ar é posta a vibrar. Estas vibrações são obtidas através de sistemas denominados embocaduras. Vamos experimentar então os exercícios? Observe. Primeiro exercício. A velocidade de propagação de uma onda em uma corda fixa em suas extremidades é igual a 2 metros por segundo. Essa corda apresenta ondas estacionárias com nós separados de 1 centímetro. Qual é a frequência de vibração da corda? Lembranças. Distância nó, ventre, lambda sobre 2. Distância nó, ventre, nó, lambda sobre 4. Como ele me dá a distância entre dois nós, o que eu vou fazer? Vou fazer a distância é lambda sobre 2. Cuidado, estava em centímetros, passei para metros. Vou trabalhar no SI. Então, lambda vale 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ora, tradicionalmente, se o lambda é 2 vezes 10 a menos 2 metros, e se V igual a lambda vezes F, como é que eu calculo a frequência? É só substituir. A velocidade é 2, está em SI, isso está em SI vezes F. Isso vem para cá dividindo, portanto, a frequência igual 100 Hz, unidade SI. Vamos experimentar um outro exercício? Uma corda fixa nas extremidades tem 6 metros de comprimento. Determine os comprimentos de onda, cuidado agora, da frequência fundamental, o N igual a 1, e das duas frequências seguintes, em metros. Eu não estou querendo a frequência, hein? Eu estou querendo é o comprimento de onda. Cuidado. Então, para N igual a 1, o que acontece? O comprimento da corda vale lambda sobre 2. Então, o que acontece? O lambda 1 vale 2 vezes o L, que é o comprimento da corda, que é 6. Isto é, lambda 1 igual a 12 metros. E se eu pegar, então, o N igual a 2, observe, então, o L vai ser 2 vezes lambda sobre 2. Esse L é definido. Agora eu posso cortar isso. Fica, então, lambda 2, isso cortando, 6 metros. E para o terceiro, para N igual a 3, observe, o L é 3 lambda sobre 2, o L, outra vez definido como 6, substituindo, vem, então, lambda 3 igual a 4 metros. Perceberam que a coisa é fácil? Vamos, então, às dicas de estudo? Observe, aqui usa-se muito aquele V igual a lambda F, mas cuidado, não se esqueça daquela equação básica vista lá no início de ondas, que a velocidade de propagação é a raiz de F sobre μ linear. Muitas vezes nós vamos precisar misturar as duas. Com isso encerramos nossa aula de hoje.
Na aula de hoje falamos sobre ondas estacionárias. Lembranças, ondas estacionárias. Pense, corda com as duas extremidades fixas, corda com uma extremidade fixa. Isto é, como se fosse uma haste que vibra uma extremidade e a outra está fixa. Para os tubos, observe, tubos abertos, tubos fechados. Tubos abertos, semelhantes às cordas com extremidades fixas. Tubos fechados, semelhantes à haste ou à corda com apenas uma extremidade fixa. Colegas, vocês sabem das dificuldades que nós encontramos durante as nossas aulas para fazer os alunos compreenderem isso. Então, mais uma vez, a gente lembra vocês, a melhor maneira do aluno entender isso é fazer muitos desenhos. Então, quanto mais desenho a gente puder fazer para mostrar para eles e fazer com que eles mesmos façam os seus desenhos, a situação fica muito mais fácil. Então, a nossa recomendação para esse final praticamente de ondas, considerado como estudo básico, é justamente isso, fazer muitos desenhos.